Fala galera, começando mais um Tramoia Drops. E no Tramoia Drops de hoje eu vou te falar sobre livros. Se você está aqui pela primeira vez, o Tramoia Drops é uma versão reduzida do Tramoia Show. O que é o Tramoia Show? O Tramoia Show é um programa feito por brasileiros que moram no Canadá. E no Tramoia Drops de hoje eu vou te falar sobre os livros que os canadenses estão lendo e como descobrir quais são os livros que os canadenses estão lendo. Aqui no Canadá existe uma TV pública chamada CBC, equivalente à TV Cultura e à TV Educativa no Brasil. Só que aqui no Canadá ela é muito popular e ela produz alguns programas muito interessantes. E um deles, que é a grande dica de hoje, se chama Canada Reads. Esse programa é uma batalha, um enfrentamento entre livros que no final do enfrentamento eles vão decidir qual o livro que todo canadense deveria ler naquele ano. E o programa funciona mais ou menos assim. Eles escolhem no começo do ano 5 personalidades. Essas 5 personalidades escolhem os seus livros favoritos seguindo alguns requisitos, como os autores devem ser canadenses, o livro deve ser ficção, romance ou poesia, e eles devem estar nas livrarias há algum tempo, e a editora tem que se comprometer a doar parte das suas vendas, caso tenha o livro vencedor, para projetos sociais ou projetos que envolvam literatura, para incentivar a leitura ou incentivar a novos autores. O programa dura 5 dias e em 2019 o vencedor, a grande final ocorreu no dia 29 de março. O vencedor foi um livro chamado By Chance Alone, escrito pelo Max Enzen, e foi defendido por uma imigrante inglesa chamada Zia Tong. Ela mora em Toronto, ela é produtora de vídeo e já foi apresentadora do Discovery Channel. Esse livro eu ainda não li, mas está na minha lista. Ele fala sobre o Holocausto e um sobrevivente do Holocausto. Agora eu vou falar para vocês dos 5 livros que eu já li. Eu tenho 3 deles aqui. E começa com o vencedor de 2018, chamado Forgiveness, que é um livro escrito pelo Mark Sakamoto, e ele escreve sobre a história dos seus ancestrais, dos avós dele. Durante a Segunda Guerra Mundial existia uma colônia muito grande de japoneses em Vancouver, aproximadamente 15 mil japoneses, e eles dominavam o mercado de pesca. Como a guerra estava começando e o ataque a Pearl Harbor, o que aconteceu? Os canadenses estavam com medo de algum tipo de espionagem por parte dos japoneses. E muitos políticos, eles sugeriram de mandar os japoneses de volta para o Japão. Mas a sociedade se organizou e impediu que isso fosse feito. Mas não conseguiu impedir que os japoneses fossem mandados, ou que perdessem seus barcos, seu meio de sobrevivência, de subsistência, e fossem mandados para fazendas no centro do país, longe dos acontecimentos, para que eles não pudessem, em caso acontecesse, espionar o governo canadense ou passar dicas para o Japão sobre o governo canadense, sobre o Canadá. E a avó do Mark Sakamoto era filha de japoneses, nascida aqui no Canadá, que foi uma que foi mandada para uma plantação de beterraba, se não me engano, e a família dela foi obrigada a viver 2 anos no que era um galinheiro, sem as paredes com frestas e o vento passando. Eles tinham que manter o fogo aceso o dia inteiro, a noite inteira, no inverno canadense. Então eles perderam alguns membros da sua família, mas deram a volta por cima. Quando terminaram a guerra, eles voltaram a estudar, continuaram estudando, e já o avô do Mark Sakamoto, do escritor, ele foi à guerra como soldado pelo lado canadense, e foi preso pelos japoneses e passou coisas terríveis no Japão, nessa prisão. Ele voltou para o Canadá depois do final da guerra, alguns meses depois do final da guerra, pesando 1/3 do peso que ele foi para a guerra. E aí ele conta a história, qual foi a relação e como foi que esses dois mundos se encontraram e se perdoaram. E esse é o nome do livro, Forgiveness. Muito interessante, a leitura é super rápida, tranquilo, não é um estilo Machado de Assis. Pode ler que é muito bom. O segundo livro que eu li dessa série, que eu tirei lá
Canada Reads se chama 15 Dogs. Esse daqui é um equivalente, ele foi escrito pelo Alex Alexis, ele foi defendido pelo rapper Humble the Poet, e ele lembra muito a história do Orson Welles sobre a Revolução dos Bichos, só que não é tão político quanto. Alguns deuses estão aqui na Terra, eles resolvem fazer uma aposta de que se eles dessem a capacidade de comunicação que os humanos têm para 15 cachorros, que esses cachorros viriam morrer infelizes. E aí decorre todo o livro e toda a história dos cachorros, e é bem interessante. O terceiro livro que eu li foi o vencedor de 2016, chamado The Illegal, ou O Ilegal. Ele foi escrito por Lawrence Hill e foi defendido por Clara Hughes, uma ciclista e patinadora de velocidade. Ela ganhou medalhas olímpicas pelas duas modalidades. Bem interessante. Então, nessa história, essa atleta, ela defende o livro que conta a história de um atleta, de um corredor maratonista, que ele vem de um país, provavelmente na África, um país com nome fictício, para um país de primeiro mundo, de forma ilegal. E a família dele, nesse país da África, está sequestrada e ele não consegue fazer com que soltar a família dele. E os sequestradores estão pedindo dinheiro para ele. Só que a única forma dele ganhar dinheiro é ganhando as corridas, porque ele corre muito. Só que toda vez que ele ganha a corrida, ele ganha notoriedade. E ele está ilegal no país. Então fica esse confronto, preciso ganhar a corrida, mas para mandar dinheiro, mas se eu ganho a corrida de forma se ele ganha a corrida de forma muito rápida ou batendo recordes, o que acontece? O jornal estampa ele e as autoridades estão procurando ele. Bem interessante. O quarto livro que eu li se chama Half-Blood Blues. Na realidade, eu estou terminando esse livro. Foi escrito por Ezi Edougian e ele foi defendido por Donovan Bale, nome bem conhecido. Ele é um jamaicano-canadense que ele já foi recordista mundial, antes do Usain Bolt, dos 100 metros. Ele conta a história de uma banda de blues, uma banda de jazz, dos dois personagens de uma banda de jazz, em 1939, quando eles foram um americano de Chicago, que tocava baixo, foi para Berlim, nessa época, para fazer parte dessa banda, e nessa banda existia um trompetista de 17 anos que era gênio. Ele era a próxima estrela da música, do jazz. E ele, infelizmente, ele era um imigrante também na Alemanha, e ele foi pego e foi mandado para um campo de concentração e desapareceu. Então eles estão nos dias atuais e a história vai correndo em paralelo, 1939 e os dias atuais, porque eles estão lá, eles voltam para Berlim para fazer uma homenagem a esse trompetista. E muitas coisas passam pela cabeça desse americano de Chicago. O quinto livro que eu li, desculpe, se chama The Book of Negroes. Também foi escrito por Lawrence Hill, o mesmo que escreveu The Illegal. Ele conta a história de uma menina de aproximadamente 13 anos que foi sequestrada na África e para ser usada como escrava lá nos 1700, 1800. E ela primeiro vai para Inglaterra, pouco tempo na Inglaterra, daí ela vai para os Estados Unidos e acaba na Nova Escócia, aqui no Canadá. O livro é muito, muito bom. Já teve uma série sobre esse livro e ele é excelente. Ele foi defendido por um documentarista chamado Avi Lewis. Vale muito a pena ler esse livro. Eu não tenho ele aqui, mas vale muito a pena ler esse livro aqui. Bom, é isso. Se você está interessado, se você se interessou pelos livros que eu falei para você, boa sorte. Recomendo muito fortemente que leiam esses livros. Ou vai lá na CBC, tem uma seção do Canada Reads, assiste os programas, lê sobre os livros que estão lá. Tem muitos livros. Esse programa ele existe desde 2002 em inglês. Houveram algumas versões em francês. Assiste lá, escolhe o seu livro e lê. Boa sorte, até mais. Feito, galera!